Graça e paz para a sua vida. Que a luz do Altíssimo ilumine cada passo do seu caminho e que a presença dele seja constante em sua casa, em sua mente e em seu coração. Seja muito bem-vindo a este momento especial de oração. Agradeço profundamente por sua presença aqui, por separar esse tempo tão precioso para buscar a presença divina. Antes de começarmos a oração, quero te fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal para receber mais momentos como este. Aqui, diariamente, compartilhamos palavras de fé, consolo e força espiritual. E, se puder, compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e pessoas que você sente que precisam de uma palavra de consolo e livramento. Agora, vamos juntos nos preparar para a oração. Respire fundo, acalme seu coração, feche os olhos se puder, e entregue tudo nas mãos do Senhor. Pai querido, nesta oração nos colocamos diante de Ti com toda a humildade. Abrimos nosso coração e clamamos pelo Teu socorro, pela Tua proteção e pela Tua justiça. Sabemos que o mundo muitas vezes nos apresenta situações de inveja, falsidade e ataques espirituais que tentam nos abalar, mas confiamos no Teu poder para nos guardar como um escudo vivo. Senhor, assim como Davi clamou no Salmo 28, nós também levantamos a nossa voz ao céu e pedimos: ouve o nosso clamor, não se cale diante da nossa dor. Tende misericórdia de cada um que ora comigo agora, daqueles que estão cansados de tanta injustiça, que foram traídos por pessoas que confiavam, que enfrentam olhares maliciosos e intenções disfarçadas por trás de sorrisos. Nós sabemos, Senhor, que existem forças que operam no invisível, lançando palavras maldosas, armadilhas e encantamentos contra os Teus filhos. Mas também sabemos que nenhum mal pode prevalecer contra quem está escondido sob a sombra do Altíssimo. Por isso, agora pedimos que o Senhor levante Teu escudo de fogo ao redor desta pessoa que ora comigo. Que toda tentativa do inimigo seja anulada pelo poder do Teu nome. Que toda obra de feitiçaria, toda maldição proferida, toda inveja oculta seja quebrada agora, em nome daquele que é Senhor sobre todas as coisas. Colocamos diante de Ti, Pai, cada nome que está sendo lembrado neste momento, cada pensamento que toca em uma dor causada por traição, por mentiras, por falsidade. Visita, Senhor, cada coração ferido, cura as feridas da alma, restitui a confiança perdida, fortalece os que estão caídos. Que ninguém saia desta oração da mesma forma como entrou. Que todos sintam o Teu toque restaurador e sejam revestidos com armadura espiritual. Tu és o nosso escudo, Senhor. Tu és o nosso refúgio nos dias de tribulação. E mesmo quando as palavras dos homens forem enganosas e os corações traiçoeiros, nós permaneceremos confiando em Ti. Que nenhuma língua maldosa tenha poder sobre nós, que nenhuma intenção oculta consiga tocar em nossa paz. Que toda armadilha preparada seja desfeita antes de chegar até nossos passos. Senhor, cerca-nos com Tua luz. Que os caminhos escuros que tentam nos cercar sejam iluminados por Tua presença. Que todo laço seja desfeito. Que os planos do inimigo se transformem em confusão diante da Tua glória. Pois cremos que quando oramos, o céu se move. Quando clamamos, os anjos batalham ao nosso favor. Quando entregamos tudo em Tuas mãos, nada é impossível. Tu és aquele que examina os corações, que vê além das aparências e conhece a verdade mais profunda que há dentro de nós. Diante de Ti, Senhor, toda máscara cai, toda mentira é desfeita, toda injustiça é revelada. Por isso, pedimos que a Tua justiça se manifeste agora em todas as áreas da nossa vida. Onde houver falsidade disfarçada de amizade, que o Senhor revele. Onde houver traição escondida por trás de palavras doces, que o Senhor traga à luz. Onde houver inveja disfarçada de apoio, que o Senhor desmascare. Não queremos viver enganados, não queremos ser rodeados por laços ocultos que sugam nossa paz e drenam nossas forças. Queremos, sim, viver cercados por verdade, por lealdade, por pessoas que tenham o coração alinhado com o céu. Sabemos que o olho gordo não nasce apenas do olhar, mas da intenção escondida, da comparação silenciosa, do desejo de ver o outro cair. Senhor, cobre-nos com Teu manto invisível, esconde-nos em Teu esconderijo seguro, torna-nos invisíveis ao olhar invejoso e aos espíritos que se alimentam do ódio e da competição. Que toda palavra lançada para nos diminuir, todo comentário feito para nos enfraquecer, seja revertido em bênção. Que cada tentativa de nos verem tropeçar se transforme em degrau para nossa subida. Pois quem Te serve, Senhor, não é derrotado por palavras,
mas sustentado pela promessa. E a promessa diz que somos mais do que vencedores, mesmo quando o mundo tenta nos pintar como derrotados. Livra-nos, Senhor, das palavras ardilosas, da boca mentirosa, do veneno espalhado em conversas silenciosas. Que nenhuma fofoca tenha poder sobre a nossa reputação, que nenhuma calúnia nos derrube, que nenhum julgamento alheio nos paralise. O que vem do homem pode ser duro, mas o que vem de ti nos levanta. Que nossas forças não sejam baseadas na aprovação dos outros, mas na certeza de que estamos andando conforme tua vontade. Que nossa paz não dependa do que dizem ao nosso respeito, mas daquilo que o Senhor diz em nosso íntimo. Tu és o nosso juiz, o nosso defensor, o nosso libertador. E se há bruxaria, encantamento ou qualquer tipo de obra feita contra nós, declaramos agora que não prosperará. Repreendemos todo o mal que foi invocado em rituais, palavras escritas, objetos consagrados ou pensamentos dirigidos contra nossa existência. Toda obra oculta, toda ação feita no escuro, toda intenção de manipulação espiritual, seja desfeita agora. Que o fogo do alto queime todo o laço, que a tua luz desfaça toda a escuridão, que a tua presença preencha cada espaço onde o mal tentou se instalar. Não aceitamos julgos que não vêm de ti. Não aceitamos prisões espirituais disfarçadas de amizade. Não aceitamos fardos lançados sobre nós por mãos invejosas. Rompe agora, Senhor, tudo aquilo que não vem do teu trono. Fortalece-nos por dentro. Reveste-nos com teu espírito. Que o teu escudo não apenas nos proteja, mas nos faça caminhar sem medo, nos faça enfrentar os dias maus com a cabeça erguida, confiando que o Senhor é quem guerreia por nós. Que cada batalha espiritual travada em nosso nome nos aproxime mais da vitória. Que cada desafio seja mais uma oportunidade de te ver agindo. Que, mesmo em meio às traições, saibamos que estamos nas mãos daquele que nunca falha. Que, mesmo em meio às mentiras, a verdade prevaleça. E que, mesmo quando tudo parecer desmoronar, o Senhor esteja nos reconstruindo, tijolo por tijolo, com a tua própria mão. Somos teus filhos, e como filhos te clamamos. Não queremos viver reféns de palavras negativas, de forças ocultas, de laços invisíveis. Queremos andar livres, com a leveza de quem sabe que o céu está ao nosso favor. Queremos dormir em paz, acordar com esperança, viver com fé e olhar para o futuro com confiança. O inimigo pode tramar, mas o Senhor desfaz. O adversário pode tentar, mas o Senhor impede. O mal pode gritar, mas a tua voz é mais forte. A tua voz acalma a tempestade, silencia os rumores, desfaz as confusões. A tua voz é vida para quem está cansado, é direção para quem está perdido, é força para quem já não tem mais de onde tirar energia. Então fala conosco, Senhor. Fala ao coração de quem se sente ferido pela traição, frustrado pela injustiça, cansado da luta contra o invisível. Toca, cura, renova, restaura. Que esta oração seja como um bálsamo sobre a alma de quem sofre calado, sobre a mente que carrega medos secretos, sobre o espírito que busca refúgio. Tu és a nossa torre forte, o nosso abrigo no dia da aflição. E é a ti que entregamos tudo, os ataques visíveis e os invisíveis, as palavras que ferem e as que se calam, os olhares maldosos e os sorrisos dissimulados, as dores escondidas e os pedidos não ditos. Toma tudo, Senhor, e transforma em testemunho de livramento. Estende sobre nós a tua mão poderosa, Senhor, e forma ao nosso redor um muro de fogo, que consuma toda intenção maligna lançada contra a nossa existência. Não permitas que os planos dos invejosos prosperem, nem que os ataques vindos da falsidade encontrem espaço em nossa caminhada. Há tantos corações feridos, Senhor, pessoas que foram machucadas por aqueles que um dia chamaram de amigos, por vozes que antes pareciam acolhedoras, mas se revelaram instrumentos de confusão. Vem agora com tua paz e derrama um bálsamo sobre cada alma cansada, sobre cada mente perturbada por palavras torpes, sobre cada espírito abatido pelo peso das traições repetidas. Nos escondemos sob a tua proteção, e declaramos que nenhum feitiço, nenhum trabalho de bruxaria, nenhuma armadilha feita no oculto terá força diante da tua presença. Que toda corrente espiritual seja quebrada, que toda amarra seja desfeita, que todo espírito de confusão, discórdia e divisão seja expulso do nosso caminho. Envia teus anjos, Pai, e coloca sentinelas espirituais ao redor da nossa vida, guardando nossas entradas e saídas, vigiando cada decisão, protegendo cada passo que damos, cada sonho que temos,
cada plano que carregamos no coração. Onde houver trevas tentando se infiltrar, que tua luz brilhe ainda mais forte, desfazendo toda obra maligna que tenta nos atingir. Senhor, tu conheces as profundezas que os olhos humanos não alcançam. Tu sondas os segredos mais ocultos e nada está encoberto diante de ti. Revela, Pai, tudo o que estiver sendo tramado contra nós. Traz à tona aquilo que se esconde em aparência de amizade, aquilo que se aproxima com palavras doces, mas carrega veneno escondido. Que tudo o que está sendo preparado para nos destruir seja cancelado agora. Que toda manipulação, toda malícia, todo feitiço seja desfeito pelo poder da tua palavra. Se alguém tentou nos prender com palavras lançadas no vento, que essas palavras retornem vazias, sem efeito, e que todo mal volte para onde veio, sem nos tocar. Protege os nossos pensamentos, Senhor. Blinda nossa mente contra as influências espirituais que tentam nos confundir, que tentam roubar nossa paz, que tentam nos fazer duvidar da tua presença. Fortalece a nossa fé, para que, mesmo em meio à perseguição silenciosa, saibamos que estamos seguros em ti. Dá-nos discernimento espiritual para perceber quem caminha conosco em verdade e quem se aproxima por interesse, quem nos abraça com sinceridade e quem esconde punhais por trás de gestos gentis. Livra-nos daqueles que disfarçam inveja com palavras de incentivo, que lançam maldições enquanto dizem desejar o nosso bem. Senhor, tu és a nossa justiça. Não lutamos com as armas do mundo, mas confiamos em teu agir. Se fomos caluniados, que tu sejas o nosso defensor. Se fomos traídos, que tu sejas o nosso consolo. Se fomos esquecidos por aqueles que juraram estar ao nosso lado, que sintamos ainda mais forte a tua presença que nunca falha. Que cada acusação injusta seja anulada pela tua verdade. Que cada palavra lançada com a intenção de nos ferir se torne como pó levado pelo vento. Que nenhum dardo inflamado do inimigo encontre lugar para se firmar em nossa vida. Que nosso coração não se contamine com rancor, que não guardemos mágoas, mas que o Senhor mesmo venha limpar cada canto da nossa alma, removendo a dor, o ressentimento, o medo de confiar de novo. Tu és aquele que reverte maldição em bênção. Onde quiseram nos derrubar, o Senhor nos levanta. Onde quiseram nos silenciar, o Senhor nos faz ouvir a tua voz. Onde armaram ciladas, o Senhor muda o caminho. Não há força na terra ou nos céus que possa parar teu agir. Por isso te clamamos com fé viva, com confiança plena de que o Senhor está conosco nesta batalha. Não lutamos sozinhos. Não enfrentamos os ataques do inimigo pela nossa própria força, mas pelo poder do teu nome, que é sobre todo nome. E é nesse nome que declaramos que nenhuma bruxaria se levantará contra nós, que nenhuma corrente espiritual nos prenderá, que nenhum plano das trevas nos afastará do propósito que o Senhor estabeleceu. Que o Senhor levante escudos espirituais ao redor de cada lar representado nesta oração. Que toda influência negativa, todo olhar maldoso, toda vibração contrária seja impedida de entrar. Que as paredes das casas sejam lavadas com tua unção, que cada ambiente seja purificado, que cada objeto consagrado seja removido, que tudo aquilo que foi colocado com más intenções seja expulso. Não queremos resquícios de maldição, não aceitamos alianças com as trevas, não queremos laços com nada que desagrade ao teu espírito. Vem, Senhor, e consagra nossas vidas mais uma vez. Que o nosso lar seja teu altar, que a nossa mente seja tua morada, que a nossa vida seja reflexo da tua presença. E se alguém estiver se sentindo fraco agora, sem forças para orar, que esta oração seja sua voz. Que ela entre como um sopro de renovo, que ela traga alívio, esperança, certeza de que ainda há propósito, de que ainda há um amanhã cheio de luz preparado por ti. Ninguém pode impedir teus planos. Ninguém pode cancelar aquilo que foi escrito pelo teu dedo. Nenhuma boca invejosa, nenhum coração malicioso, nenhuma obra das trevas tem autoridade sobre aqueles que estão escondidos debaixo da tua graça. Olha por nós, Senhor, com teus olhos de justiça e misericórdia, pois muitas vezes temos enfrentado tempestades que não provocamos, lutas que não buscamos, guerras que se levantaram apenas porque decidimos caminhar em fé. Quantas vezes o simples fato de estarmos de pé já incomodou aqueles que se alimentam da queda alheia? Quantas vezes, sem sequer abrirmos a boca, fomos julgados, apontados, perseguidos por motivos ocultos, por sentimentos que não compreendemos? Por isso te clamamos, Senhor, para que se levante como nosso escudo diante dos ataques dissimulados, das energias lançadas contra nós, das palavras murmuradas no escuro.
Que nenhuma dessas forças encontre espaço em nosso espírito, que nenhuma delas tenha autoridade sobre nossa caminhada. Repreende, ó Deus, toda tentativa de controle espiritual sobre nossas vidas. Se alguém tenta manipular nosso destino com rituais, invocações, pactos ou encantamentos, que tudo isso seja anulado agora, pelo poder que há no teu nome. Que cada vela acesa com propósito de destruição se apague. Que cada oração contrária seja quebrada. Que cada palavra lançada com inveja se torne sem força. Que nenhuma praga lançada com raiva tenha espaço para germinar. Que toda oferenda feita com o intuito de nos atingir seja desfeita, rejeitada pelos céus e que o mal retornado encontre a porta fechada, pois declaramos que nossas vidas pertencem ao Senhor e nenhuma força contrária tem legalidade sobre nós. Tu és o refúgio daqueles que confiam em ti. Por isso, guarda-nos do olhar dissimulado, daqueles que nos sorriem com os lábios, mas nos amaldiçoam com o pensamento. Protege-nos das alianças falsas, das aproximações estratégicas que carregam segundas intenções. Livra-nos de sermos instrumentos da dor de outros, e não permitas que sejamos laçados pela vaidade, pelo orgulho ou pelo desejo de vingança. Ensina-nos a reconhecer quando o ambiente está contaminado, quando o espírito da falsidade se infiltra nas conversas, quando o veneno da traição começa a escorrer por palavras doces demais. Dá-nos sabedoria para sair de perto sem alimentar ódio, para nos proteger sem alimentar rancor, para seguir em frente sem nos apegar ao que quer nos puxar para trás. Que todo sentimento de inveja lançado contra a nossa vida profissional, familiar, sentimental ou espiritual seja dissipado. Que nossos projetos sejam selados por ti, que nossos sonhos sejam guardados no teu altar, que nossos caminhos estejam protegidos por anjos que lutam por nós quando nem sequer percebemos que estamos sendo atacados. Não permitas que a inveja apague nossa luz, nem que a falsidade roube nossa motivação, nem que a traição destrua nossa capacidade de amar e confiar de novo. Que cada perda causada por esses ataques seja compensada com dupla honra. Que cada lágrima escondida que derramamos por causa do veneno das palavras seja enxugada pela tua mão, e que, no lugar da dor, venha a paz que só o Senhor pode dar. Se tentaram nos impedir com ameaças espirituais, com palavras carregadas de maldade, com intenções vestidas de afeto, que tudo isso seja revelado e removido do nosso caminho. Se há correntes invisíveis nos prendendo, que se rompam agora. Se há ciclos repetitivos de destruição, de perdas sem explicação, de amizades que se viram contra nós, de caminhos que sempre terminam em frustração, mostra-nos a raiz, Senhor. Mostra onde foi que esse ciclo começou, mostra se há alianças espirituais feitas sem que soubéssemos, se há brechas abertas por nossas atitudes ou palavras. Traz luz ao que está escondido, revela o que precisa ser renunciado, liberta-nos de toda amarra, de todo jugo que não vem de ti. Que o nome do Senhor seja levantado acima de todas essas situações. Que, ao invés de ouvirmos vozes que nos querem ver no chão, ouçamos a tua voz que nos levanta. Que, ao invés de nos deixarmos abater por olhares que nos julgam, sejamos fortalecidos pelo olhar que tudo vê e que, mesmo assim, nos ama. Que a força da tua presença seja maior do que qualquer carga negativa. Que o teu Espírito invada nossas casas agora, que circule em cada cômodo, que passe por cada canto, expulsando tudo aquilo que não pertence ao teu reino. Que as paredes respirem paz, que os objetos da casa deixem de carregar memórias de dor, que cada fotografia, cada roupa, cada lembrança seja limpa pela tua unção. E se houver dentro de nós qualquer resquício de mágoa, qualquer cicatriz aberta pela falsidade, pela traição, pelas palavras que tentaram nos calar, que tu venhas com teu amor e nos cure por completo. Que não carreguemos pesos que não precisamos carregar, que não alimentemos dores que já deveriam ter sido entregues a ti. Que sejamos libertos da necessidade de sermos compreendidos por todos, pois sabemos que o Senhor nos entende até o que não conseguimos expressar. Que possamos descansar na certeza de que nenhuma injustiça passará despercebida aos teus olhos. Tu vês tudo. Tu conheces tudo. E a tua justiça é mais alta do que qualquer acusação feita aqui na terra. E mesmo quando o mal tenta se disfarçar de bem, mesmo quando o veneno se apresenta como mel, mesmo quando a armadilha vem disfarçada de oportunidade, que a tua voz nos alerte, que teu Espírito nos direcione, que a tua luz revele cada detalhe. Que nossos pés não tropecem em armadilhas montadas por mãos invejosas. Que nossa alma não se contamine com as palavras ditas por quem deseja nos ver parando. Que nossa fé não esmoreça diante dos confrontos invisíveis. Pois o Senhor é o Deus que age no oculto.
Tu batalhas por nós nas madrugadas silenciosas. Tu nos cobre quando nem sabemos que estamos sendo atacados. E por isso te louvamos, mesmo em meio às lutas, mesmo diante dos inimigos, porque sabemos que já estamos debaixo da tua mão poderosa. E quando os ventos da perseguição se levantarem novamente, quando os rumores se espalharem, quando olhares pesados nos observarem de longe, tentando encontrar falhas, defeitos ou qualquer oportunidade para nos derrubar, que a nossa alma permaneça firme em ti, Senhor. Que sejamos como uma árvore plantada junto às águas, que mesmo quando os ventos batem fortes, permanece com raízes profundas, alimentada por uma fonte que não seca. Que nenhum comentário venenoso nos tire do propósito. Que nenhuma fofoca nos faça retroceder. Que nenhum olhar de julgamento apague a chama da fé que o Senhor acendeu em nossos corações. Tu és o Deus que protege os seus com zelo. O Deus que não dorme, que não se cansa, que está atento a cada passo, a cada lágrima, a cada sussurro feito em oração. Por isso te pedimos, neutraliza toda palavra lançada com intenção de difamar, caluniar, confundir ou desanimar. Que o nome de cada pessoa que está orando agora seja guardado no teu livro de proteção. Que suas histórias não sejam manipuladas, que suas trajetórias não sejam interrompidas por obras das trevas. Que tudo aquilo que foi dito para desacreditar, envergonhar ou humilhar se transforme em testemunho de superação, em vitória que glorifica o teu nome. Levanta um cerco ao redor da nossa vida, Senhor. Um cerco espiritual, invisível aos olhos humanos, mas real e eficaz contra toda força contrária. Que onde tentarem nos destruir com palavras, sejamos edificados por promessas. Que onde tentarem apagar nossa luz com fofocas, sejamos revestidos de glória. Que toda intenção de envergonhar se transforme em honra dobrada. E se houver maldade escondida por trás de sorrisos, que o Senhor revele. Se houver falsidade disfarçada de apoio, que o Senhor afaste. Se houver planos sendo feitos no escuro, que a luz do teu Espírito ilumine e desfaça cada armadilha antes mesmo que se aproxime de nós. Sabemos, Senhor, que há forças que trabalham nas sombras, que se alimentam da inveja, da malícia e da falsidade. Mas sabemos também que há uma força maior, eterna, imutável, que é o teu poder. E é nesse poder que confiamos. Que toda investida de bruxaria, feitiçaria, encantamento ou qualquer tipo de obra do oculto seja destruída agora. Que o Senhor desfaça pactos feitos contra nós, que quebre alianças malignas formadas para nos parar, que anule palavras consagradas contra a nossa vida. Que todo altar espiritual onde nosso nome foi colocado com intenções malignas seja derrubado. Que nenhuma oferenda feita para nos prejudicar tenha efeito, e que o sangue de Jesus cubra todas as áreas da nossa existência. Colocamos nossa família sob a tua proteção. Que nenhum ataque espiritual alcance nossos filhos, nossos cônjuges, nossos lares. Que nenhum olhar carregado de inveja penetre as paredes da nossa casa. Que os objetos que possuímos, os lugares por onde passamos, os projetos que iniciamos, tudo esteja consagrado a ti. E onde houver qualquer resquício de influência maligna, que seja removido agora. Que as portas que foram abertas por inocência, por falta de discernimento ou por engano sejam fechadas. Que todo elo com ambientes espiritualmente contaminados seja cortado. Que nenhuma herança espiritual negativa nos acompanhe, e que toda maldição familiar seja quebrada nesta oração. Que cada pessoa que está orando neste momento sinta o fluir do teu poder em cada palavra. Que haja libertação verdadeira. Que a paz invada o interior, que a mente se tranquilize, que o coração volte a bater em ritmo de esperança. Onde havia confusão, que venha clareza. Onde havia medo, que venha coragem. Onde havia cansaço, que venha força renovada. Onde havia prisão emocional por causa da traição e da mentira, que haja libertação profunda. Que ninguém mais carregue a culpa por ter confiado em quem não devia, e que em lugar da dor, o Senhor estabeleça um novo tempo de sabedoria, proteção e discernimento. Tu és aquele que transforma maldição em bênção. Que pega aquilo que o inimigo planejou para destruir e usa como ponte para um novo nível. Por isso, mesmo em meio à dor causada por palavras falsas, por gestos dissimulados, por planos ocultos, nós escolhemos confiar que o Senhor está no controle de tudo. Que nenhum mal se aproximará da nossa tenda, que nenhuma seta lançada nos atingirá, que nenhuma conspiração oculta prevalecerá. O que é nosso ninguém rouba.
O que vem do Senhor não pode ser impedido por homem algum, nem por espírito maligno, nem por força contrária. Aquilo que o Senhor reservou para nós será cumprido, no tempo certo e do jeito certo. E se em algum momento nossa alma estiver cansada, se o peso das acusações silenciosas for demais, se as palavras ditas por trás de nós ferirem mais do que as que ouvimos em voz alta, que possamos encontrar no Senhor o consolo que não se explica. Porque só tu sabes o que sentimos quando o ambiente se fecha contra nós, quando a energia muda ao entrarmos em certos lugares, quando percebemos que algo invisível tenta nos arrastar para a tristeza, para o isolamento, para a dúvida. Só o Senhor entende a dor de ser traído por quem estendemos a mão, de ser atacado por quem chamávamos de amigo, de ser alvo de mentiras por não querer entrar em rodas de maldade. É por isso que te pedimos hoje, cobre-nos com tua força invisível. Torna-nos blindados contra os ataques que vêm sorrateiramente, disfarçados de brincadeira, de opinião, de conselho. Senhor, quantas vezes o espírito da traição se infiltra onde menos esperamos. Em palavras aparentemente bondosas, mas carregadas de duplo sentido. Em abraços que escondem intenções. Em vozes que dizem nos apoiar, mas vibram com cada dificuldade que enfrentamos. Protege-nos disso. Afasta-nos desses laços invisíveis que tentam nos envolver sem que percebamos. Que nenhum laço seja apertado sobre nós, que nenhuma prisão seja armada em nossas emoções. Que nossos olhos espirituais estejam sempre abertos para discernir os ambientes, as pessoas, os vínculos. Dá-nos coragem para cortar o que precisa ser cortado, mesmo que doa. Dá-nos sabedoria para falar apenas o necessário, para não entregar o coração em mãos erradas, para não compartilhar nossos sonhos com quem quer ver nosso fracasso. Que nenhuma palavra dita contra nós permaneça no ar. Que tudo o que foi lançado seja desfeito. Que todo julgamento feito sem verdade perca a força. Que toda tentativa de nos desmoralizar, de nos afastar do que é nosso por direito, de nos calar, seja anulada. Que nenhuma mentira se firme sobre nossa identidade, que nenhuma calúnia seja enraizada na mente de quem nos conhece. Que o Senhor, que é justo, restaure nossa imagem onde ela foi distorcida, que restaure nossa paz onde ela foi roubada, que restaure nossa fé onde ela foi ferida. Porque muitas vezes, Senhor, não é o inimigo declarado que mais fere, mas aquele que se disfarça de aliado. E nos momentos em que sentimos a carga espiritual da inveja pesar sobre nossos ombros, que o Teu Espírito Santo se manifeste com leveza e presença. Que possamos reconhecer a diferença entre o que vem de Ti e o que vem disfarçado de bênção. Não queremos receber nada que venha carregado de más intenções. Não queremos caminhar para lugares onde o Senhor não esteja. Não queremos alianças que nos afastem do propósito. Ensina-nos a viver com o coração limpo, mas os olhos atentos. Com a alma aberta, mas os pés firmes. Com amor no peito, mas com discernimento espiritual para não cairmos em armadilhas que se repetem. Reveste-nos de armadura, Senhor. Que o capacete da salvação proteja nossa mente de pensamentos induzidos por palavras maldosas. Que a couraça da justiça guarde nosso peito da dor da ingratidão. Que o escudo da fé desvie todas as setas lançadas contra nós. Que a espada do Espírito corte toda palavra contrária, toda acusação invisível, todo projeto maligno. Que nossos pés estejam prontos para continuar, mesmo quando tentarem nos fazer parar. Que a nossa voz continue proclamando a verdade, mesmo quando tudo parecer silêncio ao redor. Que o nosso coração permaneça firme, mesmo quando o abandono e a traição baterem à porta. E se em algum momento formos tentados a revidar com as mesmas armas, a responder com raiva, a desejar que o mal volte para quem nos lançou o mal, que o Senhor nos alcance com Tua graça. Que saibamos que a nossa resposta é Te agradar. Que nossa vitória não está em ver o outro cair, mas em seguir de pé apesar dos ataques. Que nossa recompensa não está em provar nada a ninguém, mas em saber que caminhamos com integridade. Que nosso foco não esteja no que dizem de nós, mas no que o Senhor diz ao nosso respeito. Porque a nossa identidade está escondida em Ti, e nenhum boato, nenhuma inveja, nenhuma obra de bruxaria pode arrancar isso de nós. Tu conheces nossas lutas internas. Sabes das noites em que dormimos com o coração pesado. Dos dias em que carregamos um sorriso no rosto, mas um cansaço na alma. E é por isso que Te buscamos agora, não apenas para nos proteger das forças externas, mas também para nos curar por dentro. Que todo vazio seja preenchido por Tua presença.
Que todo medo seja substituído por confiança. Que toda insegurança seja dissolvida na certeza de que estamos nas tuas mãos. E se o ambiente em que vivemos estiver carregado por palavras lançadas, por objetos consagrados, por sentimentos impuros, que tua luz entre agora. Que toda energia negativa seja dissipada. Que tudo o que não for teu desapareça. Que a atmosfera ao nosso redor mude, que o ar se torne leve, que a paz volte a reinar onde hoje existe tensão. E se em nossas famílias houver marcas deixadas por traições antigas, por maldições hereditárias, por pactos feitos por gerações anteriores, que o Senhor venha agora romper esses ciclos. Que nada que tenha sido feito antes de nós tenha autoridade sobre nós. Que nenhuma palavra dita contra nossos pais, nossos avós, nossos antepassados tenha força sobre nossa geração. Declaramos em oração que somos livres. Que somos selados por um novo tempo. Que somos cobertos por um novo sangue. Que a bênção do Senhor repousa sobre nós e que nenhum mal, por mais antigo que seja, pode prevalecer contra aquilo que o Senhor determinou para a nossa história. Quando nos sentirmos cercados por forças que não compreendemos, quando tudo ao nosso redor parecer estar contra nós, quando as palavras não ditas pesarem mais do que os gritos, que o Senhor seja o abrigo seguro em meio à tempestade. Que a nossa alma encontre descanso na certeza de que o Senhor é o nosso escudo invisível, aquele que bloqueia o mal antes mesmo que ele se aproxime. Que mesmo que não vejamos, mesmo que não sintamos, estejamos constantemente protegidos por tua mão poderosa. Porque existem batalhas travadas no silêncio, nos bastidores da vida, onde apenas o Senhor guerreia por nós. Afasta, Pai, todo tipo de manipulação espiritual feita com a intenção de nos confundir ou controlar nossas decisões. Que nenhum pensamento plantado por forças contrárias venha desviar nossa mente da tua verdade. Se alguém estiver tentando nos influenciar com palavras carregadas de veneno, com conselhos disfarçados de cuidado, com gestos que parecem ajuda mas escondem intenção, que o Senhor nos revele. Que tenhamos o discernimento espiritual aguçado como uma lâmina, para perceber o que vem da tua luz e o que vem da escuridão disfarçada de luz. Não queremos viver enganados por aparências. Não queremos aceitar convites que nos afastem do teu propósito. Não queremos caminhar ao lado de quem, secretamente, deseja o nosso tropeço. Sabemos que existem olhos que nos observam, não com admiração, mas com inveja. Olhos que acompanham cada passo com o desejo oculto de que falhemos. Olhos que julgam, que medem, que zombam em silêncio. Mas também sabemos que existem olhos maiores e mais poderosos, os teus. Os olhos que tudo veem, que tudo sabem, que sondam corações e discernem intenções. Por isso, te pedimos, que teus olhos estejam sobre nós dia e noite. Que nenhuma ação contra nós passe despercebida. Que nenhuma emboscada armada em silêncio seja bem-sucedida. Que nenhuma reunião feita nas sombras tenha poder sobre quem está coberto pela tua luz. Corta, Senhor, toda aliança forjada para nos atingir. Toda palavra acordada em reuniões espirituais ocultas. Toda tentativa de nos alcançar por caminhos indiretos. Sabemos que existem pessoas que usam objetos, nomes, fotografias, até mesmo palavras lidas em voz alta como instrumentos de feitiço. Mas te pedimos agora que tudo isso seja neutralizado pelo poder que há em ti. Que todos esses elementos percam o efeito. Que os nomes que foram citados em rituais sejam apagados da boca do inimigo. Que nenhuma oferenda feita para nos prejudicar tenha serventia. Que nenhuma consagração feita em encruzilhadas, altares ou ambientes espirituais escuros tenha autoridade sobre nossas vidas. Que o Senhor venha agora visitar cada ambiente onde tentaram nos atingir espiritualmente. Que o teu vento entre nesses lugares e varra tudo o que não vem de ti. Que cada palavra dita, cada vela acesa, cada pensamento canalizado contra nós seja quebrado e desfeito. Que o Senhor entre nas casas onde nossos nomes foram proferidos com malícia. Que toque os corações daqueles que se deixaram usar por sentimentos destrutivos, e que haja arrependimento. Que o Senhor traga vergonha para o espírito da falsidade. Que desmascare as intenções ocultas. Que coloque confusão no meio dos que tramam contra os teus filhos, para que não consigam executar o mal que planejaram. E se porventura alguma dessas ações tiver deixado marcas, tiver causado cansaço, tristeza sem explicação, ansiedade sem motivo aparente, que neste momento o Senhor venha restaurar completamente. Que toda angústia silenciosa desapareça.
Que toda sensação de opressão espiritual se transforme em alívio imediato. Que o ambiente se purifique. Que o corpo sinta leveza. Que a mente se organize. Que o coração volte a pulsar com esperança. Que o sono volte a ser tranquilo. Que os pensamentos deixem de ser invadidos por medos criados por forças que não vêm de ti. Que cada parte do nosso ser seja tocada por tua presença, e que sejamos novamente completos em ti. Ensina-nos também, Pai, a não revidar com a mesma moeda. A não alimentar a fofoca com mais palavras. A não responder traição com frieza. A não cair na armadilha da mágoa. Dá-nos um espírito leve, curado, capaz de seguir adiante mesmo diante das feridas. Que o Senhor nos cure do desejo de vingança, da necessidade de provar algo para alguém. Que nossa força esteja em viver em paz. Que nossa resposta seja o crescimento. Que a nossa vitória seja a continuidade do propósito. Porque o inimigo quer ver desistência. O inimigo quer ver frustração. Mas nós escolhemos caminhar mesmo debaixo de olhares pesados. Nós escolhemos florescer mesmo quando tentam nos arrancar pelas raízes. Que cada um que ora comigo agora sinta o fluir do teu poder. Que a atmosfera mude ao redor de cada casa, de cada trabalho, de cada família representada. Que as portas se abram onde estavam trancadas por forças invisíveis. Que as causas travadas sejam liberadas. Que os negócios que estavam emperrados por inveja sejam desbloqueados. Que os relacionamentos contaminados por palavras externas sejam purificados. Que os projetos guardados em segredo com medo de olho gordo agora avancem com tua proteção. Porque quando o Senhor decide abençoar, ninguém impede. Quando o Senhor diz sim, ninguém tem poder para dizer não. E é nesse sim celestial que confiamos. Protege, Senhor, cada pessoa que se une agora a essa oração, clamando por libertação de toda inveja que afeta o corpo, a alma e a mente. Porque sabemos que a inveja que adoece, que enfraquece, que paralisa. Pessoas que antes estavam cheias de energia, e de repente passaram a sentir cansaço constante. Pessoas que sonhavam, planejavam, e de repente se sentem desmotivadas, sem direção, sem ânimo. Pessoas que estavam bem emocionalmente, mas passaram a ter crises de ansiedade, medo, confusão mental. Tudo isso pode ser consequência de palavras maldosas, sentimentos pesados direcionados com intenção, pensamentos venenosos lançados como dardos espirituais. Por isso, Senhor, visita agora cada um desses corações e remove toda a carga que não veio de ti. Que a inveja não encontre brechas em nossas vidas. Que não haja vaidade em nós que sirva de alimento para o olhar maldoso. Que sejamos humildes o suficiente para não provocar, mas sábios o bastante para não nos escondermos. Que o brilho que o Senhor nos deu não seja apagado por medo do que os outros vão pensar. Que saibamos viver com equilíbrio, reconhecendo que a bênção que carregamos não é motivo de vergonha, mas também não é para exibição. Que o Senhor nos ensine a viver com modéstia, mas sem deixar de brilhar. Porque o que vem de ti é luz, e não devemos escondê-la por medo da escuridão alheia. Que nenhuma seta mental encontre espaço em nossos pensamentos. Que nenhuma palavra mal intencionada se transforme em dúvida dentro de nós. Que os julgamentos silenciosos não tenham poder sobre nosso comportamento. Que não mudemos quem somos para agradar ou para nos defender. Que sejamos livres para ser como o Senhor nos criou, sem precisar moldar nossa essência para sobreviver em ambientes contaminados. Que a nossa mente seja limpa de toda influência espiritual contrária. Que nenhum ataque disfarçado de opinião consiga penetrar a nossa identidade. Porque quem nos formou foi o Senhor, e só a tua voz tem autoridade para moldar quem somos. Senhor, sabemos que muitos vivem rodeados por pessoas que sorriem na frente, mas sabotam pelas costas. Que dizem palavras doces, mas lançam olhares venenosos. Que oferecem ajuda, mas apenas para saber mais sobre nossas vidas e depois espalhar o que ouviram. Livra-nos dessas armadilhas. Que não sejamos isca para a curiosidade alheia. Que nossos passos não sirvam de combustível para a maldade. Que nosso testemunho não seja deturpado por quem deseja nos ver cair. E se for necessário afastar pessoas, que o Senhor faça isso com sabedoria. Que os vínculos que nos machucam sejam desfeitos sem trauma. Que o distanciamento seja leve,
e que nenhuma culpa recaia sobre nós por escolhermos a paz. Se há pessoas que fingem orar por nós, mas em segredo desejam nosso fracasso, que o Senhor as alcance com arrependimento e reverência. Que nenhuma oração feita com intenção errada tenha efeito. Que nenhum altar seja levantado com nosso nome como alvo de manipulação espiritual. Que nenhum jejum feito por inveja, nenhuma palavra lida com intenção de destruição, nenhuma imagem usada em rituais ou feitiços tenha poder sobre a vida de quem está em oração agora. Declaramos que somos blindados, que nenhuma força do mal pode ultrapassar o escudo espiritual que o Senhor colocou ao nosso redor. E mesmo que tentem nos atingir, que suas intenções voltem ao vazio de onde saíram, sem encontrar morada em nossas vidas. Reveste nossas casas com tua presença. Que cada cômodo seja cheio da tua luz. Que nenhum objeto, presente ou lembrança sirva como ponto de contato para energias negativas. Que tudo o que estiver em nosso lar e não for consagrado ao Senhor seja revelado e removido. Que cada canto seja purificado pela tua paz. Que nossos lares sejam fortalezas espirituais, lugares de refúgio, de descanso, de cura. Que toda bruxaria feita contra nossa família, toda tentativa de destruição de laços, de separação, de desunião, de caos financeiro, emocional ou espiritual seja cancelada agora. Que o teu sangue cubra cada membro da nossa casa, e que a tua mão nos livre de toda perturbação. Que o Senhor quebre agora toda maldição lançada por palavras. Toda frase dita em momentos de raiva, todo desejo de vingança que virou maldição, todo sentimento enraizado em ódio que tentou tomar forma na vida de alguém. Que a nossa história não seja moldada pelo que disseram de nós, mas pelo que o Senhor determinou para nós. Que nenhuma maldição hereditária encontre continuidade em nossa geração. Que todo ciclo de dor, de escassez, de traição, de abandono, de perseguição acabe aqui. Que os padrões espirituais que nos prendiam ao passado sejam quebrados. Que a liberdade espiritual que recebemos do alto se manifeste em cada área da nossa vida. E que onde houver brechas, que sejam seladas com tua presença. Senhor, colocamos agora diante de ti todas as situações onde fomos alvo de comentários maliciosos, de julgamentos injustos, de distorções da verdade feitas com a intenção de nos enfraquecer. Sabemos que muitas vezes, por trás de um simples boato, há uma intenção escura de nos afastar das pessoas que amamos, de nos isolar, de nos fazer duvidar de quem somos. Por isso, pedimos que o Senhor venha restaurar nossa identidade, limpando nossa imagem de tudo que foi manchado por palavras que não saíram da tua boca. Que as mentiras sejam desmascaradas, que a verdade venha à tona como um rio impetuoso, e que todos aqueles que foram contaminados pela falsidade sejam libertos dessa influência. Que nenhuma calúnia prospere, que nenhuma língua mentirosa encontre paz enquanto não houver arrependimento. Pedimos também proteção contra toda influência espiritual que tenta se infiltrar através de amizades aparentemente inofensivas. Que o Senhor nos mostre quem realmente caminha conosco e quem apenas observa o caminho para nos desviar dele. Que sejamos como árvores plantadas junto às águas, firmes e bem alimentadas pela tua palavra, de modo que nenhuma tempestade causada por inveja, fofoca ou feitiçaria nos abale. Que saibamos silenciar no momento certo, falar com sabedoria e guardar os nossos sonhos no lugar secreto do coração, longe dos olhos curiosos e dos ouvidos que apenas desejam saber, não para apoiar, mas para destruir. Se houver em nossa vida alguma ligação que sirva de canal para energias negativas, mesmo que não percebamos, que o Senhor revele com clareza. Que qualquer objeto carregado com más intenções, qualquer presente dado com aparência de carinho, mas consagrado com propósito de desequilíbrio, seja desmascarado e retirado. Que nossos olhos espirituais estejam abertos para perceber o que está além da aparência. Que o ambiente onde vivemos seja blindado. Que as portas e janelas de nossa casa estejam espiritualmente seladas, impedindo que qualquer influência externa entre e cause perturbação, discórdia ou doença. Fortalece também o nosso espírito, para que não sejamos tomados pelo medo diante das investidas do inimigo. Que a coragem espiritual cresça dentro de nós. Que saibamos que estamos rodeados de anjos, que lutam batalhas que nem vemos. Que não estamos sozinhos mesmo quando parece que todos se afastaram. Que mesmo em momentos de silêncio, quando as respostas parecem não vir, o Senhor continua agindo em nosso favor. Que a fé nos sustente mais do que qualquer palavra de incentivo vinda de fora. Que a nossa confiança esteja ancorada em Ti, e não na aprovação ou aceitação dos outros. Livra-nos, Senhor,
da tentação de nos igualar àqueles que nos ferem. Que não usemos a mesma arma que nos atingiu. Que não respondamos traição com indiferença, nem a fofoca com exposição. Que sejamos sábios ao lidar com quem nos deseja mal. Que não deixemos que o veneno alheio nos transforme. Que não percamos nossa essência ao tentar nos defender. Que possamos viver com leveza, mesmo sob ataque. Que saibamos que há uma justiça maior operando constantemente em nosso favor. E que toda tentativa de nos destruir apenas fortaleça o propósito para o qual fomos chamados. Senhor, se em algum momento nós mesmos fomos instrumentos de palavras duras, se em algum instante cedemos à tentação de julgar, de criticar, de desejar o mal, mesmo inconscientemente, pedimos perdão. Que o Senhor purifique nosso coração e nos torne vigilantes quanto às nossas próprias atitudes. Que não sejamos fontes de dor para ninguém. Que a mesma proteção que pedimos também se aplique aos outros através de nós. Que onde antes havia amargura, surja misericórdia. Que sejamos promotores da paz, inclusive com aqueles que nos machucaram. Que sejamos livres do ressentimento, da vontade de explicar tudo, de provar algo. Que possamos simplesmente seguir em paz, confiando que o Senhor vê o oculto e age com perfeição. Desfaz agora, Senhor, toda a teia espiritual lançada para nos prender em situações de repetição. Se há ciclos que parecem não ter fim, traições que se repetem, perdas que se acumulam, portas que se fecham sempre no mesmo ponto, que o Senhor intervenha com tua autoridade. Que a origem espiritual desses ciclos seja quebrada. Que os pactos que nos amarram ao passado sejam desfeitos. Que os acordos feitos em gerações anteriores, sem nosso conhecimento, sejam revogados. Que toda bruxaria herdada, toda maldição familiar, todo padrão espiritual nocivo seja cortado pela raiz. E que em nosso lugar floresça um novo tempo, uma nova estação, uma nova história marcada pela tua presença. Te pedimos também, Pai, que abençoe cada passo dado por quem está orando agora. Que os caminhos se abram. Que a sorte seja restaurada. Que os recursos que estavam retidos sejam liberados. Que as bênçãos que estavam sendo impedidas por forças ocultas comecem a fluir. Que o trabalho seja próspero. Que a saúde seja restaurada. Que os relacionamentos sejam protegidos. Que cada área que estava sob ataque encontre agora fortalecimento sobrenatural. Que não sejamos mais impedidos de avançar por causa de influências espirituais invisíveis. Que sejamos livres para prosperar, crescer, servir, amar, viver em paz. E que essa liberdade não venha acompanhada de medo, mas de gratidão e ousadia. Senhor, cobre com teu manto de proteção todas as áreas vulneráveis da nossa vida. Aquilo que ainda estamos construindo, aquilo que ainda é frágil, aquilo que está nascendo dentro do nosso coração, seja um sonho, um relacionamento, uma nova jornada ou um recomeço, tudo isso entregamos em tuas mãos para que não seja alvo fácil do inimigo. Porque sabemos que o maligno ataca com mais intensidade aquilo que tem potencial de crescer. Por isso, que tudo o que está em estágio inicial seja fortificado agora. Que o Senhor antecipe qualquer investida do mal e desfaça toda tentativa de destruição antes mesmo que ela se manifeste. Se há alguém sendo manipulado espiritualmente para se voltar contra nós, alguém sendo usado como canal de confusão, fofoca, discórdia ou traição, pedimos que o Senhor interrompa essa influência maligna. Que a mente dessa pessoa seja liberta, que os laços com engano sejam rompidos, que os olhos espirituais sejam abertos e que a verdade se revele com tanta força que nenhuma mentira possa resistir. E se essa pessoa não estiver disposta ao arrependimento, que o Senhor afaste, sem dor, sem drama, mas com a tua mão de justiça e misericórdia, preservando a paz ao nosso redor. Te pedimos também por sabedoria em nossas palavras. Que não nos precipitemos em contar planos a quem não está preparado para recebê-los. Que aprendamos o valor do silêncio, do segredo, da oração antes de qualquer exposição. Que saibamos reconhecer os ambientes espiritualmente pesados, onde o clima é carregado de disputa, competição e vaidade. Que ali o Senhor nos dê discernimento para permanecer calados, protegidos, recolhidos em tua presença. Porque nem todo lugar é seguro para se abrir, nem toda pessoa é confiável para se aproximar. Que nosso coração seja resguardado contra a carência de atenção e aprovação, para que não ofereçamos pérolas a quem deseja apenas destruí-las. Senhor, também levantamos um clamor por aqueles que vivem rodeados por palavras venenosas dentro da própria casa.
Quantos são os que dormem ao lado de quem os inveja, que convivem com familiares que os sabotam em silêncio, que enfrentam olhares frios e julgamentos constantes debaixo do mesmo teto? Quantos são os que precisam esconder suas bênçãos dentro da própria família, com medo de despertar reações ruins? Visita essas vidas agora, Pai, e transforma cada ambiente familiar em lugar de refúgio e não de guerra. Onde houver ciúme, planta amor. Onde houver disputa, semeia a humildade. Onde houver manipulação, traz liberdade. Que as cadeias da inveja dentro da família sejam quebradas e que cada lar seja reconstruído com base no teu amor. Traz paz, Senhor, para aqueles que vivem angustiados por serem perseguidos sem motivo. Muitos estão cansados de se explicar, de se justificar, de tentar provar que suas intenções são boas. Estão esgotados emocionalmente por estarem cercados por gente que torce pelo seu fracasso. Mas hoje, pela autoridade do teu nome, declaramos que esse ciclo de desgaste termina aqui. Que essa carga emocional de ter que agradar a todos, de tentar evitar conflitos o tempo todo, de se anular para evitar perseguição, seja removida agora. Que venha sobre cada um a coragem de viver com liberdade, sem medo de ser abençoado, sem culpa por crescer, sem vergonha de florescer enquanto outros se alimentam do veneno do desgosto. E se houver sobre a vida de alguém alguma consagração feita em rituais escuros, onde o nome foi levado a altares ocultos, onde objetos foram usados para representar a pessoa, onde palavras foram entoadas com intenção de destruição, declaramos que nenhuma dessas obras terá efeito. Que todo o trabalho feito com velas, imagens, encantamentos ou qualquer outro tipo de bruxaria seja desfeito agora, pelo poder do teu Espírito. Que toda ligação com entidades, com pactos, com forças do mal seja cortada. Que a unção do Senhor queima toda raiz espiritual que não foi plantada por ti. E que o som da tua voz silencie toda invocação feita nas trevas. Também entregamos nas tuas mãos os relacionamentos sentimentais que têm sido alvo constante de ataques espirituais. Quantas vezes o inimigo tenta semear desconfiança, provocar mal-entendidos, esfriar sentimentos, afastar corações que o Senhor uniu? Quantas vezes pessoas são usadas para entrar sorrateiramente e causar divisão entre casais? Mas agora pedimos proteção sobre os vínculos verdadeiros. Que haja blindagem emocional e espiritual entre aqueles que estão juntos por propósito. Que todo espírito de separação, de adultério, de confusão, de ciúme destrutivo, seja expulso agora. E se a traição já aconteceu, que o Senhor trate as feridas, e que a verdade se manifeste com força e clareza, trazendo cura ou libertação, conforme a tua vontade. Senhor, ao nos colocarmos diante de ti, sabemos que somos alvos constantes de forças espirituais que desejam nos afastar do teu propósito. Essas forças, disfarçadas de amizade, de reconhecimento ou de boas intenções, muitas vezes se apresentam para nos confundir, nos fazer perder o foco ou desviar do caminho certo. Mas, em tua presença, Pai, nós reivindicamos a tua proteção e a tua sabedoria. Que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados para que possamos discernir quando estamos sendo manipulados e quando as intenções ao nosso redor são puras. Que a mentira nunca tenha o poder de nos enganar e que a tua verdade se torne clara em cada situação que vivemos. Pedimos também que, em meio às dificuldades, o Senhor nos conceda discernimento para não ceder ao desespero, ao medo ou à ansiedade. Que a nossa confiança em ti seja firme, como um alicerce inabalável. Que, diante dos desafios, ao invés de nos desesperarmos, possamos nos voltar para ti com confiança, sabendo que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Que a nossa oração seja uma defesa contra todo o ataque do inimigo e que a nossa fé nos torne imunes a qualquer tentativa de nos abalar. Se há pessoas ao nosso redor que, intencionalmente ou não, têm lançado palavras de maldição ou de desconfiança sobre nós, pedimos que o Senhor atue agora, bloqueando o alcance dessas palavras. Que toda palavra negativa, maliciosa ou invejosa, seja neutralizada pela tua graça. Que aqueles que, no fundo do coração, desejam nosso mal, sejam tocados pela tua misericórdia e que a tua luz brilhe em seus corações, afastando as trevas que os têm dominado. Que, onde houver desamor ou intenção de destruição, o Senhor semeie arrependimento e reconciliação. Senhor, sabemos que muitas vezes as ações das trevas vêm disfarçadas de oportunidades ou ofertas atraentes. Que possamos ser alertados pelo Teu Espírito Santo e que nenhuma tentação nos pegue despreparados. Que possamos ser sensíveis à Tua voz, que nos chama a seguir o caminho da luz e da verdade.
Que a nossa mente esteja tão conectada a Ti que possamos perceber as armadilhas que são colocadas em nosso caminho, seja no ambiente de trabalho, nas relações pessoais ou nas redes sociais. Não permita que sejamos atraídos por falsas promessas, por ilusão de status ou poder. Que o nosso coração esteja focado naquilo que é eterno e não nas distrações temporárias que o mundo oferece. Liberta-nos, Senhor, de toda influência negativa que tentaram lançar sobre nós por meio de inveja, feitiçaria ou engano. Se há pactos feitos no passado que ainda têm poder sobre nossa vida, que o Senhor quebre agora, pela autoridade do Teu nome. Se há mentiras que foram ditas sobre nós em momentos passados, que o Senhor as exponha, e que a verdade prevaleça. Que cada mentira dita, cada falso testemunho lançado, seja dissipado pelo poder da Tua palavra. Que as pessoas ao nosso redor comecem a enxergar a verdade que está escondida, e que a honra e a justiça se manifestem, trazendo restituição àqueles que foram injustiçados. Pai querido, sabemos que os ataques espirituais não têm apenas a intenção de nos causar dor física ou emocional, mas também querem nos enfraquecer espiritualmente, nos afastando de Ti. Por isso, pedimos que a Tua força seja renovada em nós a cada manhã. Que, em todos os momentos de fragilidade, possamos nos lembrar de que somos mais que vencedores em Cristo. Que a Tua palavra seja a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Que, por mais que as situações ao nosso redor tentem nos desviar, que nossa alma esteja completamente rendida a Ti e que, ao permanecer em Tua presença, sejamos imunes aos ataques do inimigo. Conceda-nos também, Senhor, a capacidade de perdoar de coração, especialmente aqueles que tentaram nos prejudicar com palavras e ações malignas. Que o perdão flua de nós como um rio, limpando nosso coração de toda amargura, rancor ou desejo de vingança. Que possamos seguir o exemplo de Cristo, que, mesmo sendo injustiçado, não abriu a boca para defender-se, mas confiou nas mãos de Deus. Que, em nossa vida, não haja espaço para o ódio ou a vingança, mas sim para o amor incondicional que perdoa e restaura. Que a nossa vida seja um testemunho da Tua misericórdia e bondade, mesmo diante das dificuldades. Que as adversidades que enfrentamos não nos tornem pessoas amargas, mas sim pessoas mais humildes, mais confiantes em Ti, mais cheias de fé e amor. Que, ao sermos atacados por inveja, fofoca ou traição, possamos permanecer firmes, sabendo que a Tua justiça vai prevalecer em nossas vidas. Que nossa paz não dependa das circunstâncias, mas sim da Tua presença, que é a nossa verdadeira segurança. Senhor, toma o controle de tudo que está em nossas mãos. Nossos relacionamentos, nossa saúde, nossa vida profissional, nossos planos e sonhos. Que, sob a Tua direção, possamos prosperar de maneira justa e honrada, sem que ninguém nos impeça ou nos faça cair em tentação. Que a Tua luz nos guie e nos leve à vitória em todas as áreas da nossa vida. E que, acima de tudo, possamos sempre refletir o Teu caráter, a Tua bondade, a Tua graça e a Tua paz, a fim de que o Teu nome seja exaltado em tudo o que fazemos. Senhor, diante da Tua grandeza e majestade, nos colocamos agora como filhos, confiantes de que a Tua mão poderosa nos sustenta em todo o tempo. Sabemos que, quando buscamos o Teu rosto, não estamos apenas pedindo a proteção contra as adversidades, mas também clamando por uma conexão profunda e transformadora com a Tua vontade. Pedimos, Pai, que o Teu escudo divino se estenda sobre nós em todas as situações, em cada desafio que se apresente e em cada escolha que precisamos fazer. Que a Tua luz nos conduza, dissipando toda a escuridão que tenta nos cercar, e que possamos caminhar com a certeza de que nada pode nos separar do Teu amor. Em um mundo onde as intenções de maldade se disfarçam de boas ações, precisamos da Tua visão clara para que possamos discernir o que está oculto. Quantas vezes somos enganados por palavras doces, por gestos que aparentam ser sinceros, mas, no fundo, estão mascarando intenções malignas. Sabemos que o inimigo é astuto e usa de diversas formas para tentar nos atingir, muitas vezes por meio de pessoas próximas, por aqueles que dizem ser amigos, ou até mesmo através de mensagens disfarçadas de bons conselhos. Mas, nesta hora, entregamos cada um desses momentos ao Teu cuidado, Senhor. Que a Tua sabedoria seja derramada sobre nós, que nossa percepção espiritual seja aguçada e que possamos ver além do superficial. Que não sejamos facilmente influenciados por aqueles que tentam nos manipular com palavras que não vêm de Ti. Queremos estar protegidos, Pai, de todas as armadilhas espirituais. Se há tentativas de engano em nossas vidas, que elas sejam desmascaradas. Se há pressões externas tentando nos fazer ceder ao pecado,
que sejamos fortalecidos por Ti, para resistir firmemente. Que o Teu Espírito Santo nos revele os lugares e as pessoas que estão sendo usadas para nos afetar de maneira negativa. E que a paz que excede todo entendimento guarde o nosso coração, para que não nos deixemos levar por sentimentos de raiva, frustração ou vingança. Sabemos que o Senhor é o nosso advogado e defensor, e é a Ti que entregamos todas as nossas lutas e injustiças. Se alguma forma de bruxaria, feitiçaria ou qualquer tipo de ação espiritual negativa foi lançada contra nós, nós a quebramos agora, em nome de Jesus. Pedimos que a Tua palavra destrua toda obra maligna que tenha sido feita nas trevas, seja por meio de rituais, encantamentos, feitiços ou palavras maliciosas. Sabemos que, através do Teu poder, somos mais do que vencedores, e não há força no céu ou na terra que possa prevalecer contra o Teu nome. Que toda maldição seja desfeita e que a Tua bênção nos envolva de tal forma que a nossa vida seja um testemunho de proteção, de vitória e de paz. Não permitas, Senhor, que as artimanhas do inimigo prosperem em nossa vida. Faça com que todas as estratégias malignas sejam frustradas, que os olhos espirituais de nossos inimigos se abram e que a Tua justiça prevaleça. Em momentos de traição e de falsas acusações, nos refugiamos em Ti, Senhor, porque sabemos que a Tua verdade sempre se sobressai. Se alguém, por inveja ou por ciúmes, tentou manchar o nosso nome, que a verdade se revele e traga à tona a luz da justiça. Sabemos que, às vezes, a verdade pode ser escondida por um tempo, mas ela sempre encontra o caminho para se manifestar, e confiamos que, no momento certo, tudo será exposto conforme a Tua vontade. Que o Teu favor nos acompanhe em cada passo, e que a integridade do nosso caráter seja a nossa maior defesa. Quando nos atacarem com palavras ou gestos de falsidade, que possamos lembrar que Tu és o nosso escudo e a nossa fortaleza. Senhor, pedimos também por aqueles que estão sendo enredados em laços de maldade. Muitos estão sendo manipulados por forças espirituais que não compreendem, sendo usados para atacar os outros sem sequer perceberem o que estão fazendo. Pedimos que os olhos desses indivíduos se abram para a verdade. Que a Tua misericórdia alcance aqueles que se deixam levar pelo engano, para que possam se arrepender e encontrar o caminho da libertação. Sabemos que, por meio do Teu amor, todos podem ser restaurados. Que os corações endurecidos sejam tocados pela Tua graça e que, ao invés de espalharem palavras de destruição, se tornem instrumentos de bênção e paz. E se alguma pessoa tem se aproximado de nós com intenções ocultas, seja para nos manipular ou para se aproveitar de nossas fraquezas, que o Senhor revele isso de forma clara. Que possamos perceber qualquer intenção impura antes que ela se concretize. Que o Espírito Santo nos ajude a discernir os verdadeiros sentimentos e intenções por trás das palavras e ações daqueles que se aproximam. Não queremos ser vítimas de engano, mas sim vencedores, guardados pela Tua verdade. Senhor, capacita-nos a andar com sabedoria em todos os momentos. Não permitas que o nosso coração seja cativado por promessas vazias ou por palavras que não correspondem à Tua vontade para nós. Se há algo em nossas vidas que está sendo influenciado por forças espirituais negativas, clamamos por uma intervenção divina. Que cada área da nossa vida que tenha sido tocada por mentiras, inveja, fofoca ou traição seja restaurada agora. Em nome de Jesus, que toda dor, toda injustiça e toda dúvida sejam curadas. Que a Tua paz se instale em nossos corações e que, mesmo em meio aos ventos contrários, possamos permanecer firmes em Ti. Por fim, Senhor, queremos Te agradecer por cada proteção que nos tem concedido, pela Tua misericórdia que nos cobre em todos os momentos e por cada vitória que já conquistamos em Ti. Que a nossa vida continue sendo um reflexo da Tua bondade e que possamos, todos os dias, espalhar a luz da Tua verdade onde quer que formos. Que a nossa fé não esmoreça, mas que sejamos mais fortes a cada dia, sabendo que o Senhor é o nosso escudo, nossa proteção e nossa vitória. Pai querido, em Tua presença nos colocamos com a certeza de que, onde a Tua luz está, as trevas não podem permanecer. Sabemos que vivemos em um mundo onde as forças espirituais do mal atuam com astúcia, tentando semear discórdia, destruição e desconfiança em nossas vidas. No entanto, confiamos em Ti, pois a Tua palavra nos assegura que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, nosso escudo contra todo o mal. A Tua palavra é a nossa espada, que desfaz todo engano e toda mentira. Senhor, pedimos que cada uma dessas forças que se levantam contra nós seja exposta, desmantelada e desfeita pelo poder do Teu nome. Quando o inimigo tenta nos atacar com fofocas, maledicências ou intenções traiçoeiras,
sabemos que nada poderá prevalecer contra nós, pois o Senhor é aquele que nos guarda. Que toda palavra de maldição, todo comentário destrutivo e toda tentativa de manipulação sejam quebrados agora, em nome de Jesus. Se alguém tentou, de alguma forma, nos prejudicar ou se utilizar da mentira para nos ferir, que a verdade seja revelada. Que, em nossa vida, a mentira não tenha força, pois onde a verdade está, o inimigo não pode se sustentar. Senhor, guia-nos para que possamos viver com um coração puro, sem maldade ou inveja, e que a tua sabedoria nos conduza em todas as nossas decisões. Ó Pai, sabemos que a traição é uma das maiores feridas que podemos sofrer, principalmente quando vem de pessoas em quem confiamos. Muitas vezes, ficamos confusos e doloridos, tentando entender como alguém pode nos machucar de tal forma. Mas, nesta hora, pedimos que a tua cura chegue a cada coração ferido. Que, mesmo em meio à dor da traição, possamos encontrar forças para perdoar e seguir em frente, sabendo que o Senhor não nos abandona. Quando somos feridos, tu és o nosso consolo. Quando somos atacados, tu és o nosso defensor. O Senhor luta por nós, e sabemos que, em teu nome, podemos permanecer firmes, sem nos deixar abalar. Pai, que em nossa caminhada, quando nos encontrarmos cercados por aqueles que tentam nos fazer cair, possamos lembrar sempre que o Senhor está conosco. Que, no momento em que o inimigo se levantar, nós possamos nos fortalecer em Ti e reconhecer que, em Ti, somos mais que vencedores. O Senhor é nosso escudo, nossa proteção. E, diante de qualquer ataque espiritual, em vez de nos desesperarmos, que possamos nos firmar na Tua palavra e acreditar que a vitória já foi conquistada na cruz. Em todas as áreas da nossa vida, sabemos que o Teu favor é maior que qualquer força maligna. Não nos deixe, Senhor, ser vulneráveis às armadilhas que o inimigo tenta preparar. Quando nos deparamos com situações que parecem inofensivas, mas que têm por trás uma intenção perversa, pedimos que o Teu discernimento venha sobre nós. Que, em qualquer circunstância, possamos discernir a verdade e reconhecer as tentações disfarçadas de boas oportunidades. Senhor, que o nosso olhar seja sempre atento e que possamos perceber os sinais que o Teu Espírito nos envia, nos alertando para o que é bom e o que não provém de Ti. Se há pessoas que, em suas orações ou em seus corações, nos desejam mal, queremos Te pedir, com humildade, que o Senhor as toque com a Tua graça. Que elas possam ser tocadas pelo Teu amor e, ao invés de continuarem espalhando palavras de destruição, se tornem instrumentos de reconciliação. Senhor, sabemos que, por mais que tentem nos prejudicar, a Tua misericórdia pode alcançar até os corações mais endurecidos. Não há nada que a Tua graça não possa restaurar. Que, ao invés de rejeitarmos aqueles que nos prejudicam, possamos orar por eles, pedindo que o Senhor os liberte de todo o mal e os conduza a um caminho de paz e amor. Pai, também pedimos por aqueles que estão sofrendo nas mãos da bruxaria, feitiçaria ou qualquer outro tipo de ataque espiritual. Que toda ação maligna seja interrompida agora, em nome de Jesus. Que as correntes de opressão, de medo e de engano sejam quebradas, e que a Tua liberdade venha sobre todos aqueles que estão sendo oprimidos. Senhor, sabemos que não há poder maior do que o Teu, e que tudo que se levanta contra os Teus filhos será derrotado. Que cada alma que clama por liberdade experimente o Teu poder libertador. Que todo espírito de medo e de morte seja expulso e que, no lugar dele, a paz e a confiança em Ti sejam restauradas. Pai querido, chegamos ao final dessa oração com corações agradecidos por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, Senhor, por Sua proteção constante, por Seu escudo de fé que nos guarda contra todo o mal. Que cada pessoa que acompanhou este momento sinta a Tua presença ainda mais perto, sabendo que o Senhor está com ela em todos os momentos. Que a confiança em Ti cresça em cada um de nós e que possamos continuar firmes, sabendo que somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Se essa oração tocou o seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com todos que você ama, para que mais pessoas sejam alcançadas pela paz e proteção divina. Que o Senhor continue abençoando sua vida de forma abundante. E se você deseja mais orações poderosas, não deixe de assistir aos vídeos que aparecerão agora na tela. Eles são mais 2 momentos de fé e comunhão, e tenho certeza de que vão edificar sua vida ainda mais. Agradeço imensamente a todos que estiveram conosco até aqui. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Que o Senhor te abençoe e te proteja sempre. Até a próxima oração.